Vou ligar na Globo pra ver se já tá pronto a minha carta de assinatura pra virar estrela. Qual será o telefone da Globo? Telefone da Rede Globo. Vamos ver. Alô? É da Globo? É o David. O David. Que David? O professor famoso. O candidato a galã da novela. Queria saber se eu já... Que é? Não me conhece? Como assim você não me conhece? Claro que você me conhece. Eu sou um famoso. O meu canal já tem 140 inscritos. Que é? Você não pode falar assim. Desligou na minha cara. Eu não sou famoso. Tá bom. Se a Globo não me quer, vocês me querem! Eu sei que vocês me querem. Tudo bem, gente? Eu tô aqui mesmo. Vamos ficar aqui mesmo, né? Porque a Globo não deu certo. Não deu certo ser famoso ainda, mas eu ainda vou ser famoso. Vou ganhar milhões e vou dar um avião pra cada um. Tá bom? E vocês vão voando aí pra vida. Enquanto a Globo não chega, nós vamos ter aula de literatura hoje. Tá? Hoje já é quarta-feira, 20 de maio, e nós estamos aqui para ter a nossa aula de literatura. Peguem a apostila número 2 de língua portuguesa, aqui ó. Apostila 2, tá invertida a minha câmera, vou desinverter, ó. Apostila 2 de língua portuguesa, ok? Módulo 7, página 8, aqui já no começo. Introdução à literatura. Aqui, ó. Ah, não, é pra cá. Olha lá. Introdução à literatura, página 8. A partir da página 8, nós vamos começar agora a estudar o que é literatura. Tá preparado, gente? Vamos lá, então? Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre como a literatura tem envolvimento com a arte. Porque para você gostar da literatura e para que essas aulas tenham efeito na sua vida e você aprenda o que é literatura, é preciso abrir a alma, abrir o coração, porque literatura não é algo humanamente aceitável, objetivo, algo que tem contrato com a realidade. A literatura é a expressividade do corpo, da alma, do homem, do espírito. A literatura vai mexer com os textos, com os quadros, com a pintura, a escultura, com a literatura escrita, com o oral, com música, com vídeo. E para que você seja tocado pela literatura, para que a literatura faça sentido para você, a primeira coisa é abrir a sua alma. Então você precisa, não é ser artista, mas deixar com que os textos falem com você, mergulhar-se, né, nesse mundo de fantasia, às vezes de realidade, às vezes de verossimilhança, que eu vou explicar o que é hoje, às vezes, né, de crítica, às vezes de transformação. Pode ser um lugar para onde você vai viajar e vai se encontrar, né? Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, para não se sentir só. É a literatura. O dia que você se sentir só, meu filho, você abre o livro, mergulha nele, assiste um filme, uma série, vá escutar uma bela de uma canção, a literatura, a arte entra e modifica o seu interior. Então, para você gostar de literatura, você tem que gostar de arte, deixar o coração abrir para aquilo, né? Separei algumas coisas que fazem parte da arte que estão pertencentes à literatura, né? Nós temos que são pertencentes à literatura. Nós temos aqui um quadro muito famoso, um quadro que representa o renascimento cultural europeu do começo do século XVI na Europa, né? Europeu da Europa. E ele representa o homem no centro do universo. Veja aqui, o Nascimento de Vênus é do Sandro Botticelli. E ele vai representar aqui a deusa Vênus, nascida da concha, perto do mar, com uma figura humanizada, assim como são mesmo os deuses de Grécia e da Roma,
E como vem aqui o arcanjo soprando sobre Vênus a vida. E aqui mostrando como a arte está renascendo a partir da figura humana. Depois vem uma mulher com um manto, né? Uma ninfa, provavelmente com um manto cobrindo o corpo da deusa Vênus, que nasceu como figura humana e figura deusa, né, mitológica, representando aí a arte daquele momento. Veja que perfeição nos traços, veja que como o Botticelli tem clareza nos desenhos, né, o sombreado, as cores, a divisão simétrica da arte, do quadro, veja, ó, se você pegar uma régua e passar uma régua bem na metade aqui, ó, você vai ver que o quadro é simetricamente desenhado, e a representação da arte como o essencial para a vida humana. Então, a pintura faz parte da arte, faz parte da literatura. Nós temos aqui a foto de um aluno, que eu não posso falar o nome, mas você de casa sabe. Mentira, não é um aluno. Ele representa Davi, né, o Davi da Bíblia, na visão do pintor Michelangelo. Né? Nós temos aí a escultura em mármore e veja a perfeição de detalhes com a qual o Michelangelo ele conseguiu desenhar. Veja, porque eles tinham ali um estudo do corpo, da anatomia, e veja como ele talha na madeira. Isso é arte pura, isso toca no coração da gente. Dá uma olhada aqui, ó, nos traços musculares, no desenho na mão, no tórax perfeito com o desenhar das costelas. Veja aqui no membro inferior, na genitália, como é desenhado com perfeição o processo masculino, o detalhe do joelho, é um ser humano, nossa, quase que igual a gente, né? Olha que perfeição de obra de arte. A arte falando por meio da literatura, também do renascimento cultural do século XVI. Nós temos aí um poema. A arte, a literatura também é poesia. Literatura faz parte da poesia. E esse soneto, que vocês vão conhecer depois o que é um soneto, né? Com o Luís de Camões, Luís Vaz de Camões, que é o maior poeta da história da língua portuguesa, né? Ele é português, de Portugal, não brinca. Também do século XVI, e ele vai dizer que, ó, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Eu me emociono. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Luís de Camões. E esse poema, eu vou falar dele a vida inteira. Vocês vão, sei lá, tá velhinhos e vão lembrar de eu falando desse poema, porque é a exaltação do amor realizável, que segundo Camões é fogo que arde sem se ver. Literatura é palavra. Literatura é palavra em movimento, é transformação de significados, é pegar aquilo que você já tem dentro de você como expectativa. Vou chegar bem perto agora, ó. Como expectativa de realidade e transformar em um novo significado. Porque vamos pegar esse poema, o que é o amor para você? O amor para você é pessoa, o amor para você é gente, o amor para você é toque, o amor para você é encostar de bocas, o amor para você é cumplicidade, o amor para você é companheirismo, é aquilo que você quer para a vida inteira, sabe? Sabe, aquele amor que se multiplica, quem nunca sonhou ter isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Isso é o amor da nova geração, mas o Camões pegou a palavra amor e ele ressignificou o amor. Amor é fogo que arde sem se ver, ó, uma metáfora, né? Linda do amor, a essência do amor está na ideia do Camões. O amor é
é fogo porque ele queima, mas não queima para destruição apenas, queima para completar. Pensa do que seria de um forno sem o fogo ligado, e não ia assar a massa, aquela massa não ia virar pão e a gente não ia se alimentar. O amor é o fogo que consome a madeira numa noite fria de inverno. O amor é fogo que move as paixões, que move os abraços. O amor é fogo que move o beijo, que move a carícia, que move o dormir de conchinha, que move a vida. É uma ferida que dói e não se sente. Às vezes o amor é doído. Sabe, às vezes a gente perde pessoas que a gente ama, a gente é obrigado a deixar de conviver com pessoas com quem a gente achava que... Eu até me emociono de verdade, não é mentira agora. Eu não tô fazendo cena. Pessoas com quem a gente achava... E não é mentira. Que a gente achava com que a gente ia desenvolver uma vida. E as pessoas vão. Amor é a minha avó que foi embora. Há 6 anos atrás. Fez aniversário da morte dela na semana passada. E esse amor, ele dói. Eu não vou cortar, não. É um amor que dói. E que não sente. Porque todas as vezes que a gente lembrar desse amor, ele vai consumir. Isso é literatura. Tá vendo como fala com a gente? Como consome o interior da gente? A literatura, a arte, ela é maravilhosa. A literatura, ela transforma palavras, transforma universos, transforma mundos. Ó, é um contentamento descontente. Às vezes é estar feliz, é viver o passeio, viver um jantar romântico, é viver o nascimento de um filho, mas às vezes é descontente, é uma traição, às vezes é a morte, às vezes é a separação, nem sempre é o contentamento. É dor que desatina sem doer. A dor acontece e às vezes nem dói. Não dói porque você acaba sentindo e sofrendo a dor pelo outro. E a gente vai vivendo a dor do outro. Amar é sentir a dor do outro. E agora, falando um pouco de fé, para o cristianismo, né, o amor foi a morte para o Cristo, para Jesus, né? É dor que desatina sem doer. A entrega daquele coração, a entrega daquela vida em detrimento da vida de todos é a representação do amor. É um não querer mais que bem querer. Não quero, mas quero estar junto, mas amo. É solitário andar por entre a gente, sabe? Você já se sentiu solitário no meio da multidão? É o amor, né? Às vezes o amor não está presente, não se completa, né? É nunca contentar-se de contente. Você quer sempre mais quando está próximo do amor. É cuidar que se ganha em se perder. É estar preso por vontade. Agora aqui uma hipérbole, né? Um exagero de linguagem tremendo do Camões. Ele vai fazer com que a gente perceba que nós somos prisioneiros do amor, né? Tanto presos em outra pessoa, como presos no sentimento, e isso não quer dizer prisão de violência, tá, gente? Quando acontecer violência, precisa ser denunciado, mas ele está falando aqui da prisão interior, da prisão da alma, da prisão do sentimento, né? Estar preso a outra pessoa, não querer se soltar dela, querer colocar ela num potinho, numa caixinha, levar com ela no seu bolso todo dia e estar com você. Ah, eu adoro literatura, é minha vida, essa aula vai ficar assim mesmo, não tô nem aí. É servir a quem vence, o vencedor, aquele que te venceu, né? É ter com quem nos mata a lealdade. Às vezes a pessoa te fere, às vezes a pessoa não retorna o amor como ele é e você tem lealdade. O amor é ser leal, viu? Por isso que eu tô aqui dando essa aula para você, por lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade. Amizade também é o amor. Se tão contrário a si mesmo é o amor, aí há a contrariedade que o amor traz. De tristeza, de alegrias, de momentos deliciosos, de momentos não tão deliciosos.
A literatura é a ressignificação da palavra. Eu podia encerrar a aula aqui, que já estava bom, você já entendeu o que é literatura, mas não posso, eu vou continuar. Então, poesia é literatura. Eu não estou brincando, eu estou fazendo cena, tá, gente? Eu adoro literatura por causa... Tudo bem? Então a gente viu, vou voltar rapidinho, tá bom? Para que a gente possa retomar, então. A arte é a pintura, desculpa, a literatura é pintura, a literatura é escultura, a literatura é poesia, texto escrito, a poesia é música, é texto falado, é vídeo, é explanação. Tudo bem? Depois de ter apreciado a arte, a gente vai agora estudar o que a apostila fala sobre literatura. Em alguns momentos eu fiz slides com as minhas palavras, em outros eu trouxe aqui pra gente recortes da apostila para que vocês entendam melhor tudo que a gente tem para falar sobre literatura. Então, para terminar nossa aula, o que é literatura então? É a arte da palavra. É pegar a arte, a palavra e executá-la em forma de arte, como expressão de gêneros textuais, modelos poéticos, musicados, pintados, esculturados. A arte de transcrever o sentimento, olha lá, ó, refletem uma determinada época e uma determinada sociedade. Então a arte e a literatura estão sempre ligados ao momento histórico em que a literatura está inserida. Então, por exemplo, a gente vai ver que no século XIX, lá pelos anos 1870, 80, nós vamos ter um desenvolvimento científico e econômico nas cidades europeias e no Brasil. Essa ciência vai influenciar naquela época e naquela sociedade a produção artística. E aí vão surgir dois movimentos chamado realismo e naturalismo, e eles vão representar aquela sociedade por meio da ciência, da linguagem objetiva e da expressão da realidade humana. Então, uma literatura representa uma época e uma sociedade. A literatura é a expressão da criatividade humana e ressignifica o mundo, pegar e transformar aquilo que a gente já entende como realidade em ficção por meio da criatividade, usando palavras, gestos, imagens e sons. É a forma poética, pegar a palavra que tem um significado tão banal às vezes, como ouro, riqueza, grandeza. E aí vem o poeta Olavo Bilac que diz que invejo ourives quando escrevo. Ele pega a metáfora, né, a comparação entre quem é o talhador de ouro para transformar o bruto ouro em pedra preciosa que vale milhões, com o poeta que pega a palavra, que pode ser qualquer coisa, e como ouro e transformar em poesia. É a expressão poética e literária de o homem expressar o sentimento. Às vezes, o sentimento muito forte, como o romantismo. Às vezes, umas visões de mundo, como é o realismo, que vai trazer a visão da sociedade. Às vezes, crítica social, como as fases do modernismo no Brasil. E a literatura vai se revelando aquilo que tem dentro do coração e do cérebro também. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Para que serve a literatura? Quais as funções da literatura? A literatura serve como forma de registrar o mundo, as atividades humanas por meio da arte, das representações artísticas de um dado momento. Então, tudo aquilo que o ser humano produz de arte é registrado na literatura, mas nem sempre foi assim. Apenas no século XX é que começou-se a separar a história por épocas, por datas e por momentos históricos. É o que a gente chama como historiografia da literatura, né? Antigamente se estudava um momento, sem dar nomes àquilo, né? Sem separar por épocas. Depois, quando os estudos literários foram avançando, começamos então a separar a literatura pela Idade Média, depois pela Idade Moderna, depois pela a Idade Contemporânea, depois pelo pós-moderno que nós estamos vivendo na época de hoje.
Também a literatura serve para documentar os conflitos humanos, históricos e sociais. Épocas como o período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, geraram poemas maravilhosos, como A Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, que contou, por meio de poesia, o que ele enxergou como as destruições de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então também é um registro histórico. Revela também o mundo por meio de uma visão particular, peculiar, única do artista. A literatura representa o mundo que o artista vê. Também propaga a cultura de uma época e de um lugar. Nós só conhecemos o renascimento cultural porque a literatura o registrou assim. E a gente pôde conhecer a arte e a manifestação interior humana do Leonardo da Vinci, do Luiz Vaz de Camões. Depois a gente vai chegar ao maravilhoso Machado de Assis, depois ao Carlos Drummond de Andrade, porque é a cultura daquele movimento. Então não pode ter preconceito com a arte, com a literatura, porque é de um momento anterior ao seu, de um momento no qual você não viveu. Você precisa aprender a conhecer todas as épocas, porque esse conhecimento é que faz grande o seu interior. Pode curtir o funk? Pode curtir o funk. David, mas fala besteira. Não ouve esses. Ouve o funk com letra legal, é com boa batida. Pode ouvir sertanejo? Pode ouvir rock? Pode ir na igreja? Pode. O que não pode é ter preconceito com qualquer outro tipo de arte de outra época. Ai, que música chata, música de velho. Ai, que livro chato, que linguagem estranha. Não, não é nada disso. É outra época, é outro momento, e conhecer essa época e conhecer esse momento é fundamental para que você adquira cultura. Vai por mim. E por último, para encerrar nossa aula, a literatura tem a função de promover reflexões acerca desse momento histórico do sistema vigente, assim como foi a seca nordestina e o ciclo dos autores que falaram dessa seca no começo do século XX, depois de 1930. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego e tantos outros autores que fizeram dos seus livros uma forte crítica e denúncia social de um momento em que os nossos irmãos nordestinos, assim como hoje, morriam de fome. A literatura é essa expressão reflexiva sobre o mundo e sobre as coisas. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado da literatura, assim, esse pouquinho de 30 minutos, que é a nossa aula mesmo, né? Porque na escola a gente leria mais textos, vocês parariam para perguntar, mas eu espero que nesses 30 minutos vocês tenham aprendido um pouco sobre a literatura, que eu tenha conseguido colocar em você assim a pulguinha atrás da orelha de pesquisar e de gostar um pouco mais da arte e da literatura como em si. Na próxima aula, que vai ser amanhã ou depois de amanhã, depende da turma, né, do primeiro 1 e do primeiro 2, nós vamos ver o que a apostila fala de literatura e a gente vai resolver os exercícios. Tá bom? Assista as aulas quantas vezes você quiser no YouTube, através da Agenda Edu. Fiquem bem, preservem-se, façam o isolamento social certinho nesses dias. Saúde mental, saúde do coração, saúde do corpo, e a gente fica bem para que esse negócio acabe logo e a gente possa voltar para nossa rotina na escola, tá bom? Ó, um beijo. Eu amo vocês. Volto na próxima aula de literatura para a gente continuar dando a introdução ainda no módulo 7, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem.